Olá, olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Sapiense, sou geólogo e aqui eu trago notícias e curiosidades sobre a geologia, sobre o nosso planeta Terra. E no mês de maio agora de 2025 foi encontrado o segundo maior diamante da história do Brasil. E aproveitar essa deixa aí para falar sobre os diamantes, como é que eles formam, de onde eles vêm, do que vivem e etc. Vamos descobrir a geologia por trás do diamante, trazer algumas curiosidades, algumas imagens legais aí e espero que vocês curtam. Qualquer dúvida, se eu explicar de uma forma complicada, vocês deixam nos comentários que eu possa explicar de forma mais simples. A ideia aqui é passar conhecimento para quem não é geólogo, mas para quem gosta do tema e tem curiosidade de saber como é que as coisas são formadas. Então vamos lá. O negócio é o seguinte, o que aconteceu aqui recentemente foi isso, saiu nos jornais, eu vi e falei, poxa, é legal isso porque falar sobre o diamante, além de ser uma pedra que todo mundo conhece, né, uma pedra, modo de dizer, porque a gente chama de rocha, né? No caso, o diamante é um mineral. É porque contar a história por trás da formação do diamante acaba abrangendo várias coisas da geologia. E eu vou trazer aqui. Então tá aqui, ó, o segundo maior diamante do Brasil, encontrado em Minas Gerais, que vale 16 milhões de reais, foi avaliado, né? A gente vê que ele tem essa corzinha meio marrom, vou já falar por quê, já já. Ele tem 646 quilates, vale 16 milhões e foi encontrado aí em Coromandel, Alto Parnaíba, né, região lá. Então saiu notícia no Globo, em diversos locais. Então aqui trazendo um pouquinho a notícia no G1, né? Como que se formou, eles entrevistaram um geólogo lá que explicou, né, um especialista em gemas. Gemas é como a gente chama as pedras preciosas, o termo técnico é gemas, né? E falou lá do diamante, explicou um pouco dessa cor. Vou explicar um pouco aqui nesse vídeo também, tá? E explico dos processos, exatamente o que eu vou dizer aqui, mas eu vou deixar o link desse link de outros que eu vou falar aqui no vídeo, eu vou deixar para vocês, caso vocês queiram ver a informação ali da origem, né? Tem até alguns erros na notícia aqui, eu entrei no Instagram, no TikTok desse geólogo, e ele explicou que teve um erro ali, que eu vou explicar ao longo do vídeo também. Mas é erro mínimo, o importante é que foi dada a notícia, né? É para isso que a gente tem que vir aqui e passar o vídeo para trazer a informação correta para vocês, certo? Então, vamos lá, né? Os diamantes, eles não se formam aqui na superfície, eles se formam lá no centro da Terra, ali. No centro não, mas se formam a 150 quilômetros de profundidade. Isso é muito fundo, é uma pressão altíssima, altíssimas temperaturas, e eles vêm aqui para a superfície da Terra através dos magmas, que sobem rapidamente, né, fazendo as chaminés vulcânicas através de vulcões, e trazem esses diamantes para cá. Trazendo as figurinhas aqui para exemplificar. Vamos lá. Esse é um modelinho que saiu de um artigo da Nature em 2023, aqui do German. Então o que ele diz? Que o diamante está lá no manto, né, lá na Terra, no centro da Terra, ali na meiuca, né? Ali altíssimas pressões, o diamante é feito só de carbono, e ali a estrutura cristalina do diamante é muito apertada. Com aquela pressão muito, e alta temperatura, o diamante é formado, mas ele fica ali. Então, se vocês verem aqui na figurinha, no modelinho dele, tem aqui a crosta, ela está associada geralmente, que eles descobriram recentemente, aqui com a abertura da separação dos continentes ao longo do tempo geológico, iam se criando ali movimentações no manto que acabavam proporcionando essa ascensão do magma, né? Junto com os voláteis que tem ali no manto e no magma, é água, CO2, essa movimentação do manto proporcionava essa ascensão muito rápida desses magmas e chegando aí à superfície. São como elevadores mesmo, eles vêm como pipes, né, chamado, porque eles são relativamente estreitos e eles têm que subir muito rápido esse tipo de magma. Uma porque eles são muito densos, então a única forma de eles subirem é quando tem um alívio de pressão, né, por alguma abertura ali na crosta, tá tudo confinado ali no manto. Então se tem uma rachadura ali, se os continentes se abrem, ele dá um alívio de pressão. Esse alívio de pressão, o manto, que é um estado sólido, meio plástico, ele ele funde, ele vira líquido, ele vira magma. E ele acende rapidamente. Se ele acendesse devagarinho, se ele subisse devagarinho, o diamante ele ia se transformar em grafite no caminho. Tá? Porque dá tempo de as moléculas, os átomos de carbono se rearranjarem ali para outra forma mais estável. Mas como ele sobe tão rápido, não dá tempo e ele acaba ficando como diamante. Então o diamante aqui na superfície, ele é meta-estável, ele não quer continuar sendo diamante, essa é a realidade. Enfim, não sei se está confuso ou não. Mas
Esse magma longo que vai subindo, ele traz fragmentos de outras rochas que estão ali, que ele vai arrancando do caminho, tá? E os minerais que são formados ali no manto, outros como piroxênio, tem granada, tem diversos outros minerais, inclusive o diamante ele traz, tá? Então tá aqui a cara da rocha. Essa aqui é a cara da rocha, dessa rocha vulcânica. Essa rocha vulcânica é chamada Kimberlito. É chamada esse nome porque a primeira vez que essa rocha foi caracterizada foi na África, num lugar lá na região de Kimberley. Então batizaram a rocha de Kimberlitos, né, que é a rocha de Kimberley. São rochas vulcânicas ultramáficas. Isso quer dizer que ela tem muito ferro, muito magnésio, tá? São muito densas. Tá aqui uma fotinha dela. E o autor desse estudo aqui, recente, do German, o pessoal, os vulcões de Kimberlitos, o último que teve na Terra foi, olha só que bacana, né? Na pandemia que eles tiveram esse insight, que eles estão, que toda a história das ocorrências desses vulcões de Kimberlitos tem a ver com a separação dos continentes. Geralmente acontece 30 milhões de anos após a separação de um continente. Tem um modelinho que ele fez aqui, olha só. Então aqui tem um continente se separando aqui, se vocês conseguem ver. O continente está se separando, isso, quando o continente se separa, dá espaço para o magmas ocupar o espaço ali que os continentes se separaram, né? Tudo é a movimentação das placas tectônicas. Isso vai seguindo, olha só, os continentes se separando, o magma vai entrando, e isso quando o magma entra, ele quente, né? Ele bate depois ali na lateral do continente, ele esfria, acaba afundando quando esfria, cria uma corrente de convecção ali, e essa movimentação do manto que faz ocorrer alguma fusão ali do manto, o manto derrete, vira o magma, tá? O magma derretido, o manto derretido é o magma. Então olha aqui como gera as correntes de convecção, tá vendo? E a parte fundida, a parte que funde, e elas acabam ascendendo rapidamente ali para a superfície, tá? Vem através dos magmas kimberlíticos, aqui ó, na pontinha aqui. E deixa eu voltar mais um pouquinho, certo? Isso aqui eu tirei do próprio canal, do próprio autor, tá? Que é o Thomas German, o próprio autor daquele artigo. Então vamos ver de novo aqui, que aqui a gente vê completinho, ó lá. Não sei se está dando para ver legal, eu espero que sim. Olha aí o continente se abrindo. Aqui tem 5 milhões de anos, 50 milhões de anos, está aqui no ladinho, olha só. E essas correntes de convecção, e vai trazendo o magma aqui, ó, através das correntes, olha só. Nesse momento aqui, ou não. Sim, esse é um modelo explicando essas correntes de convecção aí que ocorre no manto pela separação dos continentes e que explicaria a forma por que esses magmas subiriam tão rápido, né? Ele associou que geralmente eles sobem por volta de 30 milhões de anos depois de uma ruptura de um continente, tá? Mas o último que ocorreu foi há 1,5 bilhões de anos atrás. Mesmo após as rupturas de continentes seguintes, não teve formação de kimberlitos, pelo menos não foram encontrados, certo? Esse aí é o Jerome, vou deixar o link também do artigo dele da Nature, tá? Um artigo publicado na Nature. Vou deixar no link da descrição, o videozinho do YouTube, se vocês quiserem ver, vou deixar na descrição também. Tá? O que ele diz aí, o resumo desse artigo dele, que ele surge 30 milhões de anos após a ruptura de continentes. Esse riftamente, ou seja, essa quebra desses continentes, gera instabilidades que migram por interior ali do escudo ali que forma o continente, né, dessa crosta, vamos dizer assim, essa crosta o continente é um lugar até relativamente estável, mas quando ele se quebra, essa instabilidade ela migra lá para o interior, e esse material quente, volátil, acaba causando aí a fusão parcial por descompressão. Ela libera um pouco de pressão e faz com que o manto funda, né? Não sei se ficou confuso, espero ter tentado explicar da melhor forma. Tentei explicar por que o magma sobe. Isso é um tema muito complexo, eu estou tentando simplificar em poucas palavras, por isso está confuso, tá? Mas ele liga aqui esse processo da formação desse tipo de magma dos kimberlitos ao ciclo dos supercontinentes. Eu até falei, acho que no vídeo passado, do ciclo de Wilson, os continentes que abrem, se fecham, assim como a África e o Brasil se separaram, tendência que no futuro eles vão se fechar também, enfim. Então, assim, para a gente resumir a história, né, o diamante formado lá no fundo, tá, e alguma coisa acontece ali, que o magma se funde ali no fundo, a 150 km de profundidade ou mais, e sobe rapidamente para a superfície, formando os vulcões, que são os kimberlitos, aquela rocha que eu mostrei lá. E junto com o kimberlito vem os minerais como granada, piroxênio, zircão, xenólitos do manto, xenólitos que significam rochas estranhas, né? Que esse magma vai trazendo no caminho, ele vai pegando e traz para a superfície, tá?
E os diamantes, nesse processo todo de magma ali, tem outros elementos químicos, e nesse processo que ele acaba tendo algumas impurezas, algumas vezes, e essas impurezas que causam diferentes colorações para o diamante. Pode ser verde, rosa, pode ser cinza, preto, dependendo do que tem dentro ali de impureza. Tá? Inclusive, essas impurezas podem vir antes de o diamante ser formado, e o diamante, na hora que ele é formado, ele acaba englobando essas impurezas, ou eles são formados ao mesmo tempo do diamante, ou depois que o diamante é formado, que é o caso desse aqui, que ele na notícia fala que ele vai ser, quando for lapidado, ele vai transformar de cor, porque ele é meio amarelado ali, né? Fala que vai mudar de cor, porque ele tem uma capa ali de alteração de coisas que foram incluídas no diamante ali, mas que o núcleo dele seria mais puro, né? Então por isso que diz que ele vai mudar de cor, quando retirarem aquela capa amarela ali, tá? Resumindo basicamente isso. Bom, então até aqui eu expliquei o diamante formando e subindo, né? Formando lá no subsolo, milhares, centenas, dezenas de quilômetros de profundidade, subindo com o magma do quimbelito. Espero que tenha ficado mais ou menos claro até aí. E agora tem a segunda parte da história, né? Esses magmas quimbelíticos, você pode encontrar o magma, a rocha vulcânica lá, o quimbelito, como encontra na África, por exemplo. No Brasil, a maior parte dos depósitos de diamantes não são diretamente da rocha vulcânica dos quimbelitos. Eles são encontrados através de rochas sedimentares, da erosão dos quimbelitos. Então eu trouxe aqui essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha não é exatamente falando sobre os quimbelitos, mas é de um estudo de geologia próximo lá em Minas Gerais também. Então imagina que esse cinza aqui sejam as rochas vulcânicas, lá, os quimbelitos, tá? E ele fica, quando ele ficou exposto ali como uma rocha vulcânica, ele ficou ali sofrendo chuva, né? Sofrendo as intempéries, né? Sofrendo intemperismo. Ela foi se desagregando, está exposta à atmosfera. Então é chuva, vento, raio caindo ali, ela vai se fragmentando e essas partículas, esses fragmentos de rocha, inclusive diamante, vão sendo transportados pela chuva, pelos rios e podem chegar na praia. Então aqui tem um exemplozinho que eu achei legal trazer, né, que eu peguei nesse trabalho aqui do Marx. Vou deixar o link também na descrição para quem tiver interesse. Então formam as camadas aqui, né? Então os rios vão formando cascalhos, ou tem parte do rio que forma argila, e vai formando então camadas de areia, camadas de cascalho, camadas de argila, e o diamante vai estar nesses lugares aí. Até porque o diamante é um pouco mais denso do que os outros tipos de rochas mais comuns, como quartzo, feldspatos e outros minerais. Por ser mais denso, para ele ser carregado, ele tem que ser carregado com uma água que tenha bastante energia para carregar o diamante, né, se o diamante for grande. Então, ele sempre vai estar com classos maiores do que o próprio diamante em si, por ele que ele é mais denso. Então, para a mesma água carregar um seixo desse tamanho, uma pedra desse tamanho, ele vai ter que carregar um diamante menorzinho, né? Porque o diamante é mais denso. Resumindo, então aqui, esses aqui são os depósitos secundários, né? Então, quando eu mostrei aqui esse diamante da rocha aqui na rocha vulcânica, ele é o diamante primário, que ele é encontrado no próprio quimbelito, na própria rocha vulcânica. E esse aqui já vem no diamante secundário, porque é a rocha vulcânica que foi fragmentada e os fragmentos dela foram sendo transportados pelos rios. Né? Então a gente vê no rio, às vezes, um monte de seixo, que são essas pedras roladas que ficam ali, esse material que fica ali se depositado, né? E ele deposita o que tem ali disponível que o rio traz. E quando tem uma região, tem um quimbelito, ele traz, inclusive, os diamantes, e aí pode ser encontrado aqui. Então, essas fotos aqui, fui eu que tirei. Essas fotos foi lá na região de Diamantina, em Minas Gerais. É uma rocha muito famosa chamada Sopa Brumadinho, que deram o nome dessa rocha aqui. Você vê que são vários seixos, olha isso aqui que legal. Tem um martelo aí de escala, tá? São vários seixos de rocha que foram soterradas e viraram uma rocha sedimentar. E muito do diamante minerado no Brasil foi desse tipo de rocha, tá? Só que, então esse é o diamante secundário, que esse é o diamante que tem origem na rocha vulcânica, mas que já foi retrabalhado ali pelo transporte nos rios e depositado. É isso que a matéria ali se confunde, que o geólogo explica depois, porque esse diamante, como mostra a figura, tem um vulcão, o vulcão é quebrado, está fragmentado, ele é transportado e pode ser encontrado nos rios. Só que nesse caso aqui, essa rocha que tem o diamante, formado pelos rios, ela já tem 1 bilhão de anos. É um rio muito antigo. O que aconteceu foi que o diamante que estava aqui, às vezes, ele pode ser erodido de novo e ser transportado pelos rios atuais. E aí você vai lá no rio e encontra o diamante.
como aconteceu um pouco no Brasil também. Só que esse é como se tivesse sido o diamante secundário do secundário, tá? Então é isso que a matéria se confunde um pouco, que ela chama esse aqui ainda como se fosse o primário. Na verdade, esse já é o secundário, mas ele é um secundário muito antigo até. Tão antigo a ponto que ele já soterrou, já foi exposto de novo, já sofreu novas erosões, novos transportes para ser encontrado nos rios atuais. Mas basicamente é isso. O primário é o que está na rocha vulcânica, o secundário está na rocha sedimentar oriundo, né, que vem ali do transporte e erosão do quimbelito da rocha vulcânica, certo? E aí a gente acha ali o diamante e tudo mais, muito já se foi achado, né, difícil, cada vez mais difícil achar. Tem lugares específicos aqui, ó, no rio, como é que ele se deposita, né? O rio, por exemplo, em rios, o rio, quando ele vai meandrante, quando ele faz essas curvas, a parte ali mais de fora da curva, a água é mais rápida, então ela consegue transportar o material. Mas aqui, nessa parte de dentro da curva, o rio anda mais devagarinho, então geralmente se acumulam algumas rochas maiores ali, uns seixos, umas rochas mais grossas se acumulam ali nesse cantinho, e ali seriam armadilhas boas para encontrar os diamantes, assim, né? A grosso modo falando, não que você vai chegar no rio ali e vai encontrar um diamante, não é isso que eu estou falando. Mas é uma forma de deposição desses diamantes, geralmente estão encontrados nesses lugares. Armadilhas hidráulicas ali, que imagina um rio carregando um monte de pedra. Ali, às vezes, tem algum obstáculo no meio e a água ela diminui a velocidade a algum ponto, isso faz depositar alguns materiais ali. São chamados até de depósitos de pláceres. E geralmente os diamantes se concentram nesses lugares aí, dos rios, de outros ambientes sedimentares também. Aqui eu estou tentando explicando tudo de forma bem resumida, bem genérica, tá? Para ficar mais simples possível. Mas eu espero que vocês tenham gostado e da formação de diamante, espero que não tenha sido complicado. Aí eu quero que você dê um feedback também se eu expliquei de forma confusa ou não. Calma que tem só a conclusão aqui para a gente finalizar. Os tipos de depósitos primários, que é onde está encontrado no quibelitos. Os secundários é quando é em rochas sedimentares, né? Os quibelitos sofreram temperismo e erosão. São os depósitos aluvionais, tá? Aqui um pouco do diamante, da forma que ele é lapidado. Depois que encontra o diamante bruto, ele é lapidado. Tem diversas formas de lapidação. O diamante ele tem um alto índice de refração, né? Muita dispersão de luz. Quando a luz incide nele, tem muita dispersão de luz, por isso que ele brilha tanto. E alguns usos, algumas propriedades do diamante. Ele é um mineral mais duro da Terra, ele tem dureza 10 na escala de Mohs. Numa escala de 1 a 10, ele tem dureza 10. E ele então é muito útil para fazer corte, né, para perfuração, até brocas, né, de perfuração, para fazer poço. É muito usado o diamante. Hoje em dia já existe diamante sintético, né, que é feito em laboratório. Mas o diamante é usado para isso, ele tem esse uso prático. Ele não é usado como joia, ele pode ser usado principalmente para isso, porque ele é muito resistente, ele não reage com nada, com nenhum fluido, ele não tem reação com outras substâncias, e ele é muito duro, você consegue cortar qualquer material, riscar vidro. O vidro, por exemplo, tem dureza 7. Então o diamante vai e risca o vidro com facilidade. Tá, e daqui tem um exemplo da estrutura cristalina. O diamante é feito exclusivamente por carbono, então essas bolotas pretas são carbono. Você vê que ele tem os átomos que estão ali, né, formam um sistema cristalino do tipo cúbico, que a gente chama. O sistema cristalino é como se fosse um tijolinho, né? São vários tijolinhos, formam um diamante grandão. Mas se você for pegar a molécula ali do diamante, seria o que a gente chama de estrutura cristalina, seria a menor parte possível do diamante. O menor tijolinho ali que forma o diamante é isso aqui, átomos de carbono, nessa disposição aqui, formado em altas pressões. O grafite, por exemplo, que também é só carbono, ele já é formado de outra forma. Os átomos estão mais espaçados, ele já está até mais estável aqui na superfície. O diamante a gente chama que ele está metaestável aqui, porque ele está confinado sob pressão. Só que para ele voltar a virar grafite, você precisa dar uma energia para ele virar grafite de novo, tá? Mas aí ele fica estável aqui, graças que ele subiu ali no vulcão do Quibelito rapidamente. Rapidamente, tá, pessoal? E mais outra coisa aqui, que eles têm valor econômico, que eu já falei, valor tecnológico, na tecnologia, além de joias, são utilizados em brocas, equipamento de corte, né, tecnologias eletrônicas. O Brasil foi um dos principais produtores mundiais entre os séculos 18 e 19, antes de perder a liderança para a África. Antes do Brasil ser líder, quem era líder era a Índia. A Índia era os primeiros produtores. Depois passou o Brasil nas descobertas ali em Minas Gerais, Diamantina.
principalmente, e depois perdeu ali quando foram descobertos os depósitos na África do Sul. No século XX também foi inventado o diamante sintético pelos alemães, pelos franceses, e isso acabou minando alguns usos do diamante, porque nem todo diamante que é encontrado é usado para joias, mas eles podiam ser usados na indústria. Por exemplo, na região de Igatu, lá próximo à Chapada Diamantina, na Bahia, lá eles pegavam um diamante que ele não tinha valor de joias, mas ele era muito utilizado para a indústria, porque ele era muito impuro, tinha muita impureza, meio sujo, cinza, feio. Mas ainda assim era um diamante que podia ser usado na indústria, né? Mas aí, depois que os alemães inventaram ali o diamante sintético, caiu muito a economia local da região. Eu já visitei essa região, até vale a pena ali conhecer a região de Igatu, Chapada Diamantina, que tem várias coisas históricas ali, tá? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado da historinha do diamante que eu contei aqui. Espero que não tenha ficado tão complicado. Espero que eu tenha conseguido simplificar um pouquinho da história. E dúvidas, vocês me avisam no comentário que de repente eu gravo um outro vídeo para ficar mais prático a vossa compreensão. E espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com os amiguinhos aí, com os parceiros que possam gostar desse tema também, que gostam do planeta Terra e quer ouvir informação aqui de um especialista, né? Eu sou geólogo com mestrado, trago informações aí que foram publicadas em fontes confiáveis, artigos científicos e que informações que são úteis para a nossa sociedade. Não estou falando aqui de coisa que estou inventando. Os diamantes estão aí, as brocas estão aí, cheios de diamante perfurando. Tem diamante sendo encontrado, é usado como joia, certo? Então não é só conversinha fiada, é ciência. E é isso que eu trago aqui. Espero que tenham gostado. Ficamos assim, até a próxima. Valeu!